Hoje vamos falar um pouco sobre a simbologia do Natal. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que ele é todo etiquetado, né? Ele tem tudo que a gente olha, tudo que a gente vê está ligado, associado com palavras, com imagens e que tem significados, né? Então nós vivemos num mundo cheio de símbolos. E com Jesus, e especificamente com o episódio no Natal, com o nascimento dele, não seria diferente. A gente tem um conjunto de símbolos que seria interessante a gente dar uma passada, uma analisada rapidamente, né? A gente vai abordar alguns desses símbolos, poderia ser extraídos outros símbolos ali contidos nessa passagem do nascimento de Jesus. Então vamos lá. A primeira parte, acho que uma das mais importantes, é a questão da simbologia, né? Onde Jesus ele nasceu de uma família humilde, de uma família pobre. Existe muita contestação, tem gente que diz que Jesus não era tão pobre assim, mas eu acredito que, de fato, Jesus era uma pessoa humilde em termos sociais, né? Não era uma pessoa de grandes posses, não. Mas, segundo a narrativa evangélica, Jesus ele nasceu num grau de pobreza, não assim de miséria, mas sim num grau de pobreza bastante considerável. Então, essa parte da pobreza, como simbologia, nós podemos entender de que, em primeiro lugar, a importância de a gente valorizar a igualdade social. E também, em segundo lugar, que para que as pessoas possam realizar suas tarefas espirituais no planeta, não é necessário ter recursos financeiros. Ou seja, para você fazer o bem, ter dinheiro não é a parte mais importante. O que importa é o empenho e a vontade. Ou seja, ninguém pode dar como desculpa de não fazer o bem o fato de não ser uma pessoa rica. Então a gente vê muitas vezes a pessoa falando assim, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo em termos de bem, em termos de caridade. E Jesus, ele, no seu nascimento, vindo de uma origem pobre, ou esse registro que a gente tem nos evangelhos, de que Jesus veio de uma origem humilde, significa que não existe empecilho material para se fazer o bem. Outra parte importante da simbologia do Natal é a questão da estrela, que é narrada, que dizem que apareceu próximo ao nascimento dele. A estrela, nós sabemos que é um símbolo que representa você ter algum tipo de guia ou orientação espiritual. Então, nesse sentido, a estrela significa que Jesus seria o grande guia, seria aquela pessoa que traria luz para a caminhada do homem na Terra. Da mesma maneira que as estrelas, elas eram usadas pelos navegadores e pelos viajantes para realizarem as suas travessias e as suas viagens de um modo geral. A questão da famosa frase, né, que dizem que foi pronunciada e foi cantado pelos anjos pela ocasião do nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então isso significa que Jesus ele veio trazer para a humanidade a noção, né, a consciência da necessidade de se cultivar a paz, se cultivar o entendimento, se cultivar a compreensão com as pessoas. Outro fato também bastante interessante, que de certo modo está ligado a tudo isso, é a questão da presença dos reis magos. Então teria vindo do Oriente 3 figuras, que seriam pessoas pertencentes à aristocracia, né, de países do Oriente, vamos dizer assim, render homenagem a Jesus. E esses reis teriam sido guiados por meio das estrelas. Existem especulações que eram pessoas que conheciam ciências ocultas, né, que tinha conhecimento de astrologia, por exemplo, e que teria visitado Jesus guiado por estrelas. De qualquer maneira, independente se isso aconteceu ou não, esse símbolo ele representa a necessidade de reconhecer que aquilo que é diferente da gente, a diversidade religiosa, a diversidade cultural, o aprendizado com povos estrangeiros, o convívio com os povos estrangeiros. Então, essa questão da visita dos reis magos significa a importância de sermos tolerantes com a religião diferente da gente, com uma cultura totalmente diferente da gente, e que é possível haver um certo nível de conciliação. É lógico que as pessoas nunca irão pensar da mesma forma, e seria uma utopia achar que só existiria uma forma de entender e compreender o mundo, o universo e a religiosidade. Mas essa passagem ela representa isso, né? Que é necessário
a gente ser tolerante e dialogar com o diferente, com as culturas diferentes e com as religiosidades diferentes, né? Por fim, nós temos a passagem, né, o símbolo da manjedoura, que significa, a manjedoura no caso seria aquela cena onde Jesus ele nasce num estábulo e ali ele está em convívio com os animais ali presentes, com pessoas simples e tudo mais, né? Então esse símbolo ele nos remete à questão da importância da simplicidade e que a realeza e a nobreza de espírito não vai estar presente obrigatoriamente em lugares suntuosos e luxuosos. Isso inclusive é um grande símbolo para as religiões de um modo geral, que para que a gente tenha a presença de Deus e de Jesus e dos ensinamentos dele, não é necessário ter um lugar luxuoso, coberto de ouro, como acontece com muitas religiões, muitas igrejas por aí. Muitas vezes em espaços simples, ali é o suficiente. E também traz uma noção da importância de a gente se manter em contato com a natureza. Uma vez que a narrativa diz que Jesus ele ficou ali durante os seus primeiros dias em contato com os animais, né, e também com as pessoas simples, né, a importância da gente dar valor à simplicidade e às coisas da natureza. Então a gente pode ver que o Natal, ou a passagem do nascimento de Jesus no Evangelho, é cheio de símbolos para que a gente possa refletir e que muitas vezes a gente não para e a gente pensa que o Natal se resume simplesmente a festa, a comida, presentes e tudo mais, e a gente não para analisar toda a riqueza que essa festa tem a nos oferecer, que vai muito além de comer, beber e se divertir. Então deixamos aqui a nossa pequena reflexão da semana. Grande abraço e até mais.